Maturação dos cafés é um assunto bem legal também, é um assunto bem amplo, né? E eu fiz aqui um resumo para vocês, falando um pouco dos estágios de maturação do café. Por que é interessante a gente saber disso? Primeiro que por decisões de processo, primeiro por decisões de logística, de colheita, e você entender um pouquinho mais dos estágios de maturação do café vai facilitar você tomar algumas decisões durante essas etapas, que vai auxiliar também nos resultados, na qualidade final desses cafés, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de estágio de maturação do café, a gente tem que lembrar que após a florada, existe o desenvolvimento desse fruto, né? E esse desenvolvimento vai formar as partes do fruto, né? Veja que aqui a figura A, ele começa a desenvolver de 0 a 60 dias, mostrando aqui a imagem, segundo esse autor, dias após a florada. Figura B já começa a dar um entorno do fruto de café, né? Você vê que ele está pequeno ainda, possivelmente ele já está num estágio aí chumbinho, bem pequenininho, 90 dias após a florada. Depois você já começa a formar as partes do café também, né? Aí você já vai ver a parte aí de desenvolvimento inicial do embrião, endosperma, enfim, e outras partes do café. E aí a formação do fruto. O que acontece? Por que é importante a gente saber sobre essas imagens? Você entendendo um pouco mais das partes do café vai te auxiliar principalmente em decisões de processo. Eu vejo isso muito importante. Por exemplo, num café você tem aí a parte de formação dele. Você tem o exocarpo, a parte de fora, né, iso, que é a casca, o mesocarpo, que é o meio, que é a mucilagem, o endocarpo, que é o pergaminho, né? Esse conjunto dos três aí vão formar o pericarpo, que a gente fala. Tem a película prateada, né, que a gente está acostumado, né, que é a película, o foxbean, enfim, a película prateada é chamada de perisperma, e depois o endosperma. E por fim, temos aí no grão também o embrião. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente trabalha o processamento via úmida, via seca, entre outras logísticas de processo, você tem que ter uma noção mais ou menos do volume de casca que vai ser obtido, do volume de café obtido em cima do processamento descascado, em cima do processamento via úmida, desmucilado. Isso vai ser um facilitador, principalmente às vezes de escalonamento de café a chegar no terreiro, o escalonamento de café que vai chegar lá no secador, o tempo de secagem. Então, necessariamente vai te dar um embasamento legal. E principalmente esse fator aqui, a janela de colheita. Importantíssimo, você vê que dentro dos estágios de maturação, você tem uma janela para poder trabalhar a colheita do café. Então, esse fator de maturação dentro de um período de 60, 70 dias, de 40, dependendo da região, mais prolongado ou mais tardio, vai tomar alguns pontos de decisão entre os processos que você vai tomar. Se é interessante você ter um sistema via úmida para poder acelerar a retirada desses cafés das lavouras, descascar, diminuir o volume, secar mais rápido esses cafés. Se a janela é muito estreita para você decidir aí lavar o café ou não, ou deixar esse café natural, isso vai te auxiliar. Veja essas imagens aqui, como que passa rapidamente. E a qualidade do café ela pode ir embora em poucos instantes, né, dentro dessa janela de maturação, e isso torna decisivo. Quando você entende um pouco mais dessa questão dos estágios de maturação na parte prática, voltada aí para pós-colheita, você vê que você tem a janela de verde, você vai ter a janela de cereja, o pico de colheita, o café ele vai começar a secar e depois quem tem via úmida vai começar a desligar os setores de via úmida. Esse café vai ser lavado ou não, vai ser separado do boinha, vai ser separado do boião, vai descascar o boia, vai descascar o verde. Ou seja, tornando isso como fonte prática, você entender os estágios de maturação, né, o que tem no café, casca, mucilagem, pergaminho, né, a secagem desse café, qual que é mais rápido, qual que é mais lento, vai te ajudar bastante nas decisões de processo, nos resultados desses cafés, e também vai te dar uma janela de possibilidade de decisões frente àquela qualidade que você demanda, aquela qualidade que você fechou no contrato, aquela qualidade que você quer obter, e decisões também diante daquilo que você precisa providenciar nas suas estruturas, para a sua equipe, para a sua orientação.